Olá pessoal, eu sou o professor Jack Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal Dicionário de Ritmo. Dessa vez falando sobre um assunto muito importante, que é a afinação e depressão, as duas coisas juntas. Já falei em vídeos anteriores sobre depressão e foi muito legal, muita gente veio até mim, por que você não gravou mais vídeos sobre depressão e tudo mais, porque as pessoas precisam disso, né? E a afinação, que ela tem a ver com isso, né? Então vamos ver nesse vídeo. Ou seja, a afinação é um assunto que nos acompanha, né? Desde o começo, ou seja, desde sempre, desde quando a gente começa a tocar um instrumento, a gente precisa se atentar à afinação. E a afinação, ela segue um padrão da natureza. E esse padrão, ele, na verdade, não vem nem de Pitágoras, né? Que o pessoal às vezes atribui ao Pitágoras essa lógica, mas na verdade ela está na natureza. Como o grande mestre Prandiano da matemática diz que a matemática é a decodificação da natureza. Então, tudo está na natureza. Aqui no Sistema Musical Definitivo, a gente aborda isso de forma muito clara e muito simples. Então, tudo vem da natureza, não vem do homem. E a afinação, então, ela já faz parte. Aí a gente só precisa se atentar a ela, né? Ver onde ela está e, obviamente, passar a utilizá-la. Então, a gente usa o padrão 440 Hz, que é o que a gente utiliza hoje, e tem uma ideia também que o pessoal faz de usar outras afinações, outros hertz e tudo mais, dizendo que um é melhor que o outro e tudo mais, mas isso vou provar, né, nesse vídeo que não importa. E a depressão, aonde ela se encaixa nessa história? Então, depressão. A depressão começa a aparecer quando o sujeito para de estudar ou para de fazer as suas coisas e fica atrelado à afinação, ou seja, fica preocupado com a afinação e entra numa bolha ou dentro de um vaso e tapa com a rolha e não sai mais de lá. E começa a mudar o instrumento, começa a dizer que o instrumento dele está desafinado, que o afinador já não funciona mais. Então começa a entrar numa paranoia, né? E isso causa depressão. Isso é um sintoma da depressão, que é quando você tem aquele momento que você quer mudar o mundo, quer mudar as coisas, mas só que você quer mudar as coisas que já estão aí. Ou seja, você quer reinventar a roda, quer encontrar pelo em ovo, como se diz, né? Ou seja, quer gerar lâmpada. Então quer dizer que você acaba não saindo do lugar e aí você fica deprimido. É o sintoma principal. E isso eu constatei, né, ao longo desses 14 anos de livro Dicionário de Ritmo e mais de 30 anos de ensino. Esse ano estou indo aí para os 47 já. Então tem muita estrada e muita observação, que a vida nada mais é que observação, né? A vivência. Você observa as coisas acontecendo ao seu redor e comparando sempre com a natureza, né? Então a gente nota que quem não evolui ou quem fica bitolado em uma única coisa, ela acaba indo para o lado deprimente da coisa, ou seja, fica deprimida, né? Então, olha como é simples. Nós temos uma razão, né, matemática, uma coisa que fundamenta tudo isso aqui e deixa a gente em paz, ou seja, a gente fica tranquilo. Então, vamos olhar aqui para o nosso instrumento rei, que é o piano. Desde o princípio, desde que a gente conhece o tal do piano, a gente conhece ele com essas 12 notas, certo? Essas 12 notas são separadas por intervalo de meio tom, por segundas menores. Então, quando você faz uma nota e caminha para a nota seguinte, você caminhou uma segunda menor. Opa! Então, não é meio tom? Sim, não é medida, é nome, é segunda menor. Quando eu coloco o nome ao invés da medida, ou seja, ao invés de eu falar meio, eu trocar o meio para segunda menor, a coisa muda totalmente. Segunda menor é um nome, como no idioma, pessoal. Quando você fala bom dia, boa tarde, é uma função, ou seja, não tem nada a ver com a afinação se eu falar bom dia,
Boa tarde. Dá para entender do mesmo jeito, ou seja, o que vale no idioma, idioma, por que idioma? Porque estamos falando do idioma matriz. Até fiz um vídeo aí na Unicamp, né, no TEDx Unicamp, onde eu falo disso, idioma matriz. A música é um idioma e é o idioma matriz. Isso quer dizer que cada palavrinha, cada notinha é uma palavra que eu tenho que combinar elas para funcionar, ó. Olha só. Então quer dizer, tem uma função de língua aqui, ou seja, uma função linguística para funcionar a nota. E essa afinação padrão que a gente tem, ela só ajuda a gente a organizar as ideias, mas dentro desse padrão, a gente não muda isso. Mas por que fala-se muito disso hoje em dia? Porque não são instrumentistas de teclas, são instrumentistas de corda. E aí, todo mundo lembra do meu instrumento de uma corda, tá aqui, né? A guitarrinha de uma corda, tem o baixo de uma corda, lá da história do Faustão. E tudo começa dessa forma, com uma corda. E essa corda, se você tentar mudar a lógica dela, você não consegue. Mas por que você não consegue? Porque é a natureza, e a natureza você não consegue modificá-la. A natureza nasce pronta. É como você tentar andar com os seus braços, porém de forma não alternada, né? Que quando você está caminhando ou andando, você nota que você está fazendo assim com os braços, certo? Você está andando assim. Tenta andar com as duas mãos para frente e para trás, você não consegue. Por que isso acontece? Porque é a natureza. Então você vê que as mãos trabalham de forma alternada. Você tem as coisas trabalhando de forma alternada, ou seja, isso é a natureza, você não consegue modificar isso. Tentar mudar isso é perder tempo. A mesma coisa acontece com a afinação. E aquilo que eu falo para o pessoal, né? Você acha que eu já não fui bitolado em todos os assuntos da música? É lógico que já. Já teve momentos de eu investigar afinação de tudo quanto é jeito. Aí nos softwares, né? Fazer o software executar tal frequência. Vamos colocar o exemplo aqui, por exemplo, ó, aqui, né? Se a gente colocar, por exemplo, o Lá1, por que a nota Lá? Porque a nota Lá, ela tem a frequência redonda, ou seja, número redondo, e a gente tende a aceitar os números redondos de uma forma muito mais simples, né? Então a gente pensa no Lá1, como a frequência dele aqui, de 110. Então 110 Hz. Então o Lá1 vai ser esse som aqui, ó. Certo? Esse é o som do Lá1. Então ele tem 110 Hz. Por isso que é o 110, né? Transformador e tudo mais. E aí, quando a gente multiplica isso aqui por 2, a gente vai para 220. E assim por diante. 330, 440. De onde veio isso aqui? Da natureza. Então, basta a gente colocar isso aqui num software que ele vai produzir a oitava, a quinta justa, a oitava, depois a terça maior. E assim por diante. Essas notas produzidas, elas não são utilizadas por nós. Nós não vamos utilizar essas aqui, ó. Nós não utilizamos isso aqui para conversa musical, porque o idioma, ele tem que ser entendido. Então, quando eu falo bom dia, eu espero que a pessoa fale bom dia. Então, quando eu faço assim, ó, eu só faço isso, ó. Tiribo, 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 tiribo. Eu respondo somente. Se eu faço tirilobira, eu só repito. Ou seja, qual é a lógica de um idioma? É você falar A e escutar A. É falar B e escutar B. É uma coisa de eco, né? Então, essas coisas aqui, se você for investigar, se você colocar isso aqui num software, 110, 220, 330, uma por uma, e depois você ouvir só essa aqui, você vai ver que ela está lá, mas você não usa ela de forma independente, você usa o som como ele é, o som cheio, né? Então, você precisa de uma corda, de uma nota, para que essa nota funcione. E a música, sendo um idioma matriz, ou seja, sendo um idioma, a gente precisa do quê? Somente de contexto. Então, não de afinação. A gente precisa do contexto. Então, independente se a corda está afinada em X ou Y, eu não preciso dela, né, dizendo para mim o que está acontecendo, e sim do contexto. Então, vamos pegar o nosso violão aqui para a gente fazer um exemplo. Olha só. Então, se eu tenho essa nota aqui, por exemplo, ó.
essa nota não tem contexto. Eu coloco ela dentro de um contexto, ela ganhou outro contexto. Aí ela ficou com contexto. Agora se eu colocar em outro contexto, ela já está com outro contexto. Ela já é outro contexto. Então quer dizer que eu consigo dar contexto para ela. Olha só, aqui é outro contexto. Ela já mudou totalmente de contexto. Ou seja, cada nota que a gente faz tem um contexto, mas o princípio vem de uma corda só. Aí por que a gente tem mais cordas? Porque aí eu não preciso ficar de forma horizontal, saltando. Eu utilizo a forma vertical, para ficar com a mão naquele local. Então vocês notam que a nota, ela depende do contexto e não da sua afinação. Ela pode estar sendo afinada em qualquer coisa, pode estar violão desafinado, eu consigo fazer ele entrar em contexto do mesmo jeito. Que é quando eu estou rouco, por exemplo, ou né, sem voz, eu estou falando da mesma forma. E dá para entender do mesmo jeito, ou seja, o que manda é o contexto. Então, se a gente colocar as coisas dentro do contexto, a gente vai fazer música. Então, esse vídeo, obviamente, é o vídeo 1, vou falar muito mais disso, vamos deixar bem claro essas coisas. Você vê que é uma perda de tempo ficar fincado em afinação, a não ser que você seja um luthier, isso mesmo. Eu sou amigo de um luthier, inclusive o violão que eu uso, a viola, tudo de luthier, né? Então, o luthier, sim, ele precisa das medidas para que ele faça a distância, né? Por exemplo, a distância dessa nota para essa nota, onde está o traste, porque é aqui que a nota sai, ele precisa saber a medida exata desse local, senão não vai dar certo o restante. Só para isso, se você for luthier, sim, você vai preocupar. Agora, a parte musical, meu Deus, já chega a coisa do ouvido, né? Que o pessoal bate na tecla, tem ouvido. Que ouvido? Você não tem ouvido para música. A música não existe ouvido para música, existe contexto. Se você não tem contexto, como que você vai ouvir algo e vai entender esse algo? Tem que ter contexto. Se você fizer dentro do contexto, obviamente vai ser compreendido. Do contrário, não. Então, a mesma coisa, afinação e ouvido cai na mesma depressão. E, pessoal, a coisa está tão feia que o pessoal está deixando de fazer um som, está deixando de entender o instrumento que está aqui em mãos e está querendo transformar isso, ou seja, tirar isso de cena, ou seja, começa a querer achar mais coisas onde não tem. E se tem, é óbvio que você consegue abrir uma nota e ver o que tem dentro dela, mas esse dentro dela não utilizamos. É a mesma coisa de você pegar uma casa ou um prédio e querer abrir todas as paredes, todas as vigas e ver que tem cimento lá dentro. Daí você fala, olha, esse cimento aqui não está muito legal, olha, ele está feio. Mas ninguém está preocupado com o cimento, está preocupado com o resultado final. E o resultado final é fazer música. É conversar, é entender a música, é fazer a coisa ir para frente, porque é um idioma. Nós precisamos de conversação. Eu preciso entender o que está acontecendo. E isso em qualquer instrumento. Agora, se eu fico atrelado a uma coisa, harmonia, improvisação, afinação, eu fico em depressão. Então, na verdade, as pessoas estão em profunda depressão, não estão conversando mais uma com as outras. Elas não conseguem dialogar. Se você tenta explicar algo, elas não conseguem estudar como estudavam antes, porque elas querem encontrar razão onde não há razão. A matemática é simples, ela é limpa, perfeita. Temos 12 notas, são 12 notas. No livro do Schoenberg, do Harmonia, já foi falado muito sobre isso e muito detalhadamente, um livro dessa grossura. E num determinado momento já chega-se a comentar de 53 sons ao invés de 12 e tudo mais. Só que a matemática é a decodificação da natureza. E dentro da natureza nós temos uns números. Esses números são responsáveis pelo controle do mundo. São 3 números. E se você conhece, você vai já matar, falar, cara, é verdade, tudo é baseado nisso. E se você não entender isso, é óbvio, pode vir atrás de mim aqui, pode marcar uma aula que eu terei o maior prazer em falar como funciona. Mas esse vídeo, para não ficar muito comprido, vamos parar por aqui. No próximo eu vou continuar falando mais de contexto, de como fazer música funcionar, de como a música é simples, de como a música é muito simples.
A música tem uma quantidade de notas muito básica para ser trabalhada. Então, não devemos preocupar com a afinação, nem mudar o instrumento. Para que mudar o instrumento? Para que mudar os trastes do instrumento, ou querer achar coisas onde não há necessidade nenhuma? E outra, eu tenho controle total de todos os sons da minha mente. Qualquer som que eu escuto, eu sei que nota é. E tudo que o pessoal fala que é diferente, estou usando quarto de tom, ou estou usando qualquer outra coisa, para mim não passa de uma mera desafinação. Você está fazendo exatamente a mesmíssima coisa. E quer ir mais além? Quer estudar música de verdade? Só existe um professor até hoje, que já não está mais entre nós, mas que foi e continua sendo o maior. Carl Czerny. Ele foi aluno do Beethoven. E tudo que ele fez, tenta tocar. Tente. Pegue seu instrumento e tente tocar uma obra do primeiro livro, né? Qualquer livro do Czerny, para você ver o trabalho de conteúdo limpo do sistema musical, usando somente isso aqui, ó. Né? As minhas composições, tente tocar as minhas composições. Viola caipira, que eu faço muito exemplo nela, por ter conteúdo diferente para ajudar o pessoal a sair da depressão e querer estudar mais. Então, pesquise os meus vídeos de viola caipira, de piano, tenho lá, de bateria, tenho bateria em 4D, para você ver que a música é muito simples, ela é um idioma. O que é um idioma? Todo dia você fala bom dia, você fala boa tarde, você fala boa noite. Se você tem 100 anos, você continua dentro dos 100 anos falando bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é idioma, meu Deus. Ou seja, você não pode mudar isso aqui. A música é a mesmíssima coisa. Não adianta querer mudar, a música é o que é. Tente dominar o material básico da música, é difícil. Ou seja, tente falar outro idioma. É difícil você saber o que é bom dia, boa tarde, boa noite no outro idioma. E saber a função, né? A hora de ser utilizado. Mesma coisa na música. A música é super simples. Então, os vídeos vão ser exatamente para trazer essa preocupação. Porque antes, quando eu ouvia esse tipo de coisa, eu dava risada. E as pessoas davam risada. Hoje eu já não estou dando risada mais. Eu estou preocupado. Falei, cara, isso está indo para o abismo, ou seja, está indo para um lado muito obscuro. Então, devemos preocupar muito com isso, porque é o futuro. E esse futuro, se continuar caminhando para esse lado, da afinação, depressão, ou seja, chega a ser uma alucinação. Está todo mundo alucinado, querendo mudar o mundo. Pessoal, quando eu fiz o livro Dicionário de Ritmo, eu trouxe algo novo. Mas esse algo novo é para complementar, ou seja, para preencher algumas lacunas que faltavam na explicação do material tradicional, porque tudo já foi trazido pela natureza. Então, o que eu trago são coisas óbvias, que mostram que há uma lógica, que há uma base linguística, como em todo idioma. Você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Amanhã você vai continuar falando bom dia, boa tarde, boa noite. E na música o pessoal quer mudar isso. Eles ficam entediados. Falam, nossa, eu não consigo mais ficar tocando isso, eu tenho que tocar algo diferente. Como assim? Não existe algo diferente. Se você souber lidar com as notas, você fica o dia todo fazendo a mesmíssima coisa. É maravilhoso você pegar o instrumento e ficar conversando com ele. Você, todo dia eu vou fazer a mesma coisa. É isso. Agora, faça isso ao vivo, ao vivo, ao vivo. É difícil. Por isso que as pessoas, ao invés de trabalhar para fazer ao vivo, elas cansam. Não vai esse negócio aqui. Elas não conseguem ficar trabalhando. Elas querem a coisa muito rápida, ou seja, querem coisas da noite para o dia. E isso causa a depressão. Esse é o sintoma principal de depressão. Na minha opinião, é claro que tudo isso que eu estou falando é minha opinião.
é o que eu vivo e é o que eu sou. Obviamente você pode pensar ao contrário de tudo isso, mas isso é o que eu sou em relação à matemática. Eu estou em acordo com a matemática, em acordo com a natureza, e assim sou e serei, porque sou feliz assim e não sou deprimido assim. Ou seja, já cheguei a ficar bitolado muitas vezes no passado por harmonia, por improvisação, por repertório, né? Por afinação, como muitos estão hoje, e saí disso de boa, e hoje sou totalmente livre e totalmente vivo cada dia, porque nós morremos uma única vez, mas viver a gente vive todo dia, e todo dia eu vivo assim, toco sempre as mesmas notas, porque é sempre igual, é sempre a mesma coisa, que ó, você não sai disso, e é isso que é maravilhoso, ó. Né? Você está sempre trabalhando a mesmíssima coisa, porque é um idioma, todo idioma é a mesmíssima coisa. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa tarde, é sempre isso aqui. Oi, tudo bem? Você fala oi, tudo bem? O dia todo. Isso há 500 mil anos, então não mude isso aqui, ó. E sim faça música. Mostre a sua música, qual é a sua música? Veja no meu repertório, eu tenho Maravilha, que é uma música que eu compus há 20 anos, 24 anos atrás, que tem um monte de acordes e uma coisa muito interessante lá dentro. Tenho Jack Jimmy, tenho Morena Ingrata, tem centenas de músicas, de viola caipira, de piano, de tudo. Ou seja, e ainda posso fazer milhares de músicas, porque o material é limitado, mas as possibilidades não tem como utilizá-las, de tanto que tem. Só nesse espaço de Dó até o outro Dó, que é chamado de corda real, você tem trilhões de melodias que você nunca vai conseguir explorar. Todas, né, durante a sua vida. Como o mundo, você não consegue ir a todos os lugares do mundo, porque não dá tempo, certo? Mas o mundo é limitado, o mundo está aí. Tem os 4 cantos do mundo. Então, pessoal, no próximo vídeo vamos falar mais um pouquinho, vamos dar mais contexto para ver como que a gente faz essa música de dentro da gente, como a gente tira daqui, ó, do interno, que primeiramente a gente vai ter que passar por um processo de instalação para depois acessar esse material instalado. E muito simples, é um idioma. Sendo um idioma, nós não mudamos o idioma. Você já viu alguém mudando bom dia? Já viu? Já? Alguém mudando boa tarde? Alguém querendo, ao invés de oi, usar outra coisa? Não, é oi, é oi, é oi, é tchau, é oi, é tchau, é oi, é tchau, a vida inteira. É assim, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, não é entediante, isso é maravilhoso. Então, quando a gente trabalha o material, que é dificílimo, a gente tem resultados. E esses resultados saem da depressão. Porque quem está deprimido hoje são exatamente pessoas que estão travadas numa mesma ideia. Então, isso não é legal, isso é preocupante. E, para falar a verdade, estou muito preocupado com o cenário atual. Principalmente de músicos jovens, né? Querendo ditar teorias e de que tudo está errado e de que não é assim, ou seja, querendo validar mais a coisa do jeito deles, né? Não é assim. Vai mexer com o Czerny, pega os livros do Czerny lá e tente executar de cabo a rabo. Todos eles, todos os livros, para você ver a encrenca. Pega a minha viola caipira e tenta executar, para você ver a encrenca. Pega o meu Jack Jimmy de piano, tenta executar esse baixo. E tenta fazer uma conversação em cima. Veja a encrenca que é. Pega o violão e faça isso que eu acabei de fazer aí. É dificílimo. Pega a bateria e tenta executar a bateria em 4D. É dificílimo. Por quê? É coisa do outro. Vamos falar disso no próximo vídeo. Coisa do outro. E se você não está por dentro do que você está fazendo, você está, infelizmente, deprimido. Então é isso, pessoal. Um vídeo super importante. Compartilhe com seus amigos músicos. Compartilhe com todos que falarem de ouvido. Ah, toca de ouvido, que sei a nota de ouvido. Ou que fale de afinação, que queira mudar a afinação. Mande para esse seu amigo aí que ele precisa muito, que consequentemente ele está dentro desse problema aí que é a depressão. Maravilha? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.